Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Nossa Senhora de Fátima. Bom, na última aula a gente falou um pouquinho, né, a gente começou até os fiéis, a gente falou um pouquinho do episcopado, do presbiterado, como que é a função deles na igreja. Agora a gente vai falar da participação dos leigos e o mundo sacerdotal, né, de Cristo para todos nós. Então o que acontece é que todos, pelo batismo, somos consagrados e ungidos pelo Espírito Santo. Consagrados a Cristo, né, estar com o sagrado, que é Cristo revelador, aquele que revela o nosso caminho para o céu, aquele que nos redime dos nossos pecados. Então, consagrados a Cristo e ungidos pelo Espírito, ou seja, enviados pelo Espírito a uma missão. E que missão é essa, senão a missão de evangelizar, de ensinar? Por isso, todos nós, aqui nesse parágrafo 901, fala que exatamente assim, todas as suas obras, preces, iniciativas apostólicas, vida conjugal, familiar, trabalho cotidiano, descanso do corpo e da alma, se praticados no Espírito, e mesmo as aprovações da vida, pacientemente suportados, se tornam hóstias espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. O que são hóstias espirituais? O que é a hóstia? A gente oferece na missa a hóstia, um pedaço de pão com um pouco de vinho. A ação de Deus naquilo que ofertamos transforma o pão no seu corpo e transforma o vinho no seu sangue. Assim também, quando voltamos o nosso olhar para Cristo, e essa é a missão de todos os leigos, voltar o olhar para Cristo, consagrar a própria vida e o tempo, no meio dos trabalhos cotidianos da vida conjugal, familiar, na iniciativa apostólica de ensinar os outros da fé católica. Isso está tudo no parágrafo 901. O que acontece? E mesmo nas provações da vida, pacientemente suportados, se tornam hóstias espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. O que é essa hóstia espiritual? Oferecemos esse nosso sacrifício, porque o que é a hóstia? É o trigo plantado, colhido, amassado e transformado em farinha, para depois, misturado com a água, virar pão. Então precisa ter uma transformação. A nossa vida é como se fosse de hóstias. Então qual é a nossa transformação? Aceitar a vontade de Deus e obedecer à fé católica. Cumprir a missão de cristão sendo bons filhos, boas moças, bons rapazes, bom noivo, boa noiva, bom esposo, boa esposa. Então, se tornar bom no meio daquilo que a gente está fazendo. Essa é uma transformação, é como se fossem amassados ali e transformados naquilo que é agradável a Deus. E o que é agradável a Deus? Aquilo que oferecemos é o nosso trabalho cotidiano, a nossa vida presente. E Deus aceita esse esforço para transformar numa vida santa. Aí a gente oferece pão, que é todo o sacrifício de plantar, amassar, fazer a farinha, misturar com a água, assar para depois virar pão. A gente oferece todo esse trabalho de uma vida inteira e oferece na mão de Deus. Deus faz o quê? Santifica. Se a hóstia vira o seu corpo, nós, configurados a Cristo e na obediência a Ele, somos também transformados e santificados. Não é isso que a gente reza no Pai Nosso? Santificado seja o vosso nome. Aonde? Na nossa vida. Na nossa vontade. No nosso gosto. Então é isso que a igreja propõe. Todos os leigos, no meio dos seus trabalhos, no meio da sua vida, podem oferecer muitos sacrifícios e tornar melhor o ambiente em que se vive, amando e respeitando as pessoas, porque isso é um sacrifício. E esse sacrifício é o que podemos oferecer humanamente e que Deus transforma na nossa santificação. O que fez São Bento de extraordinário? O que fez Santa Teresinha de extraordinário? O que fez os outros de extraordinário? Obedeceram. E cada um cumpriu a sua missão. Santa Teresinha
num Carmelo, enclausurada na obediência. São Bento, numa vida ascética, oferecendo sacrifícios e dificuldades. São Gregório sendo bom Papa, São João Maria Vianney sendo bom padre, Santa Zélia e São Luís sendo bom marido e boa esposa, bons pais para suas filhas, para os seus filhos. Assim, cada um teve um caminho diferente, cada um teve o seu sacrifício, cada um, dentro das possibilidades, ofereceu tudo o que tinha a Deus, e Deus transformou numa vida santa. Apesar de terem feito as coisas que todo mundo faz, mas por que transformou? Porque eles se deixaram conduzir por uma vontade maior e melhor, que é de Deus. E é isso que a gente tem que fazer na nossa vida, colocar Deus nas coisas, porque a nossa vida não vai ser diferente da dos outros. A questão é que Deus vai dar outro valor para a nossa vida, e nós vamos compreender a nossa vida de uma maneira muito melhor. E aí sim, apesar de ter sacrifícios como todos os outros que não têm fé, todo mundo tem que sacrificar, mas quando temos fé, não é um sacrifício em vão, é a nossa união com Cristo. Por isso que começa, consagrados a Cristo e ungidos pelo Espírito Santo, enviados para serem como Cristo no mundo. O que é o Cristo? O Cristo, a palavra Cristo, é exatamente o Messias, em hebraico é ungido. Cristo, em grego, é ungido. Quem que é o Messias e o Cristo? É ungido, aquele que Deus marcou com um sinal, para ser um sinal de contradição no meio do mundo que está perdido. Mas qual contradição? Das coisas erradas, no meio dos sacrifícios, nas provações da vida, pacientemente suportados, se tornam hóstias espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Hóstias que são piedosamente oferecidas ao Pai, como oblação do Senhor, na celebração da Eucaristia. Aquilo que oferecemos, Deus transforma. E aquilo que a gente oferece todo dia, na vida de oração, Deus também transforma. Saber levar para a oração as nossas dificuldades e os nossos problemas diários. Isso Deus vai transformando. É por isso que custa muito, né? Assim também os leigos, como adoradores, agindo santamente, em toda parte, consagram a Deus o próprio mundo. Assim vamos transformando. E aqui no parágrafo 903, esse eu vou ler inteiro. Se tiverem as qualidades exigidas, os leigos podem ser admitidos de maneira estável aos ministérios de leitores e acólitos. Por quê? Porque como leitores podem levar a palavra de Deus aos corações. E como vocês podem fazer isso? Pela própria vida. É lógico que podem ler para os outros a palavra de Deus. Alguém tem dúvida de fé? Vocês podem ensinar. Porque estão aprendendo aqui? Sim, estão aprendendo aqui. Aprenderam o catecismo quando eram pequenos? Estão aprendendo aqui de novo, reformulando aquilo que já sabiam, atualizando aquilo que já conheciam. Então a gente pode levar aos corações também isso. E essa é a necessidade da igreja. Como vocês conheceram a fé? Através de alguém. Ou a mãe que deu chinelada para ir na missa, ou alguém que deu bronca, ou uma decepção, ou uma tristeza, ou uma dor. A gente buscava um consolo e uma ajuda. De alguma forma, alguém levou a gente para Deus. Então a gente poderia levar alguém para Deus, não pelo sacrifício, não fazendo crucificar o outro, mas a gente poderia levar as pessoas para Deus pelo bom exemplo, pelo amor, pela caridade, pela paciência, pela bondade. Então quando temos os sentimentos de Cristo, temos as obras de Cristo em nós. E é isso que Deus espera de todos os leigos. Por isso que quanto mais a gente conhece, mais a gente se encanta e mais a gente ama. E amando a Deus, não tem como não imitar aqueles que a gente ama. É engraçado, né, que quando as crianças são pequeninas, elas não sabem o que é amor, mas elas imitam os pais. Imitam em tudo. Por quê? Porque recebem carinho, atenção, cuidado. Então o que acontece? Eles começam a imitar quem dá bom exemplo, quem cuida bem, quem cuida com carinho. Então é isso que, para o cristão, é um sacrifício cuidar bem de alguém que não está muito bem. É difícil perdoar quem está mal. Por isso, quando temos as atitudes, esse consagrados a Cristo e ungidos pelo Espírito, nos exercitamos na obra da caridade e do amor. Assim crescemos.
E a participação, aqui no parágrafo 904, vai dizer exatamente isso. Sua participação no munus profético de Cristo. Cristo exerce o seu munus profético não somente através da hierarquia, bispo, papa, bispo e padres e diáconos, não, mas também através dos leigos, fazendo deles testemunhas e provendo-os do senso da fé e da graça da palavra. Por isso a gente reza, para ter a graça da palavra, que a gente já está acostumado, e ao mesmo tempo com o sentido da fé. O que Deus pede a nós? Todo mundo já sabe o que Cristo quer, mas nem sempre a gente está disposto a fazer. Quantas vezes pela tentação a gente sabe o que é certo, mas não faz, por causa da tentação. Por isso a gente reza, orai e vigiai, para não cair em tentação. Se não houver vigília sobre a nossa vontade, caímos. É por isso que temos que lutar. E aqui vai dizer, no São Tomás de Aquino diz, no final, nessas letrinhas pequenas, logo embaixo do 904, ensinar alguém para levá-los à fé é a tarefa de cada pregador e até de cada crente, daquele que crê. Não é só do bispo, do papa e dos padres e dos diáconos, mas também de todos os cristãos. Ensinar alguém e para levá-lo à fé é a tarefa de cada pregador e até de cada crente, daquele que crê. A sua missão profética dos leigos, os leigos a exercem também pela evangelização, isto é, o anúncio de Cristo feito pelo testemunho da vida e pela palavra. Testemunho da vida e pela palavra. Olha aqui a ordem que coloca. Primeiro pelo testemunho da vida. Como que anda a nossa vida? A gente está dando testemunho de fé? Às vezes sim, às vezes não. Então a gente tem que dar testemunho de fé. Então como que é o testemunho de fé? Pela própria vida e depois pela palavra. Nos leigos, esta evangelização adquire características específicas e eficácia peculiar pelo fato de se realizar nas condições comuns do século. Onde Deus quer que vocês se santifiquem? No estudo, no trabalho, no cuidado da família. Quando vocês se santificam ali, estão levando o amor de Deus àqueles que Deus confiou a cada um de vocês. Essa é a missão. No meu caso, é para a paróquia. No caso de vocês, dentro da família. No trabalho também. Para os amigos também. E dentro da paróquia também. Então, quer dizer, a missão de vocês é além daquela que o padre pode alcançar. Eu alcanço os que vêm até mim. Eu posso até alcançar alguns, como o Papa Francisco falava, de ir uma igreja em saída. Alcançar outros que estão até afastados da fé, por algum motivo, ou porque um de vocês me levaram até eles, ou porque eu estou vendo a necessidade deles e vejo. Então, eu posso ir além daqueles parâmetros que é a minha missão? Posso ir além. Vocês podem ir além também, evangelizar as pessoas no trabalho, falar de Deus. Não, às vezes não vão querer ouvir falar de Deus. Primeiro, se vocês forem muito honestos, muito bons, caridosos, educados e bons, pelo bom testemunho, talvez aceitem o que vocês vão falar. Talvez não. Mas o bom testemunho, pelo menos, é uma boa convivência. Já é o primeiro testemunho de vida. Primeiro a gente tem que dar testemunho de vida. Quais as coisas que a gente tem que evitar para dar bom testemunho de vida? Evitar palavrões, mentiras, ofensas, raivas, discórdias, divisões, julgamentos, mágoas. Por isso, quando a gente luta contra essas tentações, a gente já está vivendo bem. E essa luta, que é o sacrifício que a gente deve oferecer como hóstia viva, é isso que transforma a nossa vida e transforma o ambiente à nossa volta. Essa é a missão dos leigos. Não é só padre que tem missão, não. Todo mundo tem missão. Desde o dia do batismo, somos inseridos na vida de Cristo, consagrados a Cristo e ungidos pelo Espírito, enviados para evangelizar, com obras, depois com palavras. Primeiro com obras, ou seja, a transformação da nossa vida, para depois, conhecendo melhor, estudando, aí sim com palavras. Por isso que tem oficina de oração. Primeiro você conhece rezando. Depois, lutando contra você mesmo, aí sim vai ter depois força para evangelizar, porque vai ter autoridade de quem lutou. Por que um professor pode dar uma matéria? Por exemplo, um médico. Primeiro, se ele foi bom médico,
Aí ele vai se tornar professor. Ele vai poder ensinar com autoridade se ele foi um bom médico. Se ele foi um mau médico, pode ser que ele ensine a não fazer as besteiras que ele fez. Então é isso. Então quando a gente pode ensinar? Depois de uma luta, depois de pôr em ordem a nossa vida. Quando o professor poderia ensinar? Depois de ter experimentado aquilo que é certo e errado. Ele experimentou o errado, então ele vai ensinar o que é errado para ensinar o que é certo. Coisa que às vezes não acontece no nosso Brasil. Ensinam só o errado e ficam com o errado. E querem que o mundo seja bom ensinando só o errado. Então não vai. O errado só dá errado. Se o certo pode dar errado, o errado só vai dar errado. Então ele ensinar errado, ensina a criança a falar palavrão, vai dar errado, vai se perder na vida. Ensina a mentir, vai mentir para os pais. Primeira coisa que ele vai fazer é mentir para os pais. Então quer dizer, não pode ensinar a mentir. Só que os pais não podem mentir, senão ele vai aprender a mentir. Ele vai falar palavrão se os pais falarem. Então é isso. Qual é a missão dos leigos? Primeiro a vida, depois a palavra. Então é preciso ser transformado. Inseridos na vida de Cristo, para viver o que Cristo quer. Enviados pelo Espírito para anunciar o que vocês já estão vivendo. Primeiro conhecer, lutar e viver, para depois ensinar o que estão vivendo. Essa é a missão dos leigos. Então os leigos, se forem capazes e que se formarem para isso, podem também dar sua colaboração na formação catequética, no ensino das ciências sagradas, atuar nos meios de comunicação social, podem fazer muitas coisas boas. Por exemplo, tem vários personagens que a gente vê, leigos que estão fazendo papéis muito bons. Tem podcasts, tem aulas, tem muitas coisas boas que ensinam. Né? Vários leigos, assim que um apostolado particular, um ou outro faz isso, né? E ajudam a compreender melhor a fé, pode escrever livros. Quanta gente escreve livros? O próprio Scott Hahn, que era presbiteriano e se converteu lendo os padres da igreja, se converteu ao catolicismo, voltou para a fé católica, né? Voltou não, ele era presbiteriano, veio para a fé católica, se converteu, foi batizado, fez todos os sacramentos, hoje é professor em 2 grandes universidades nos Estados Unidos, escreve livros fantásticos sobre a fé. Aquela que ele já tinha aprendido e que foi purificada por uma conversão e por uma mudança de vida. Então é isso, quando mais a gente conhece e mais luta, mais pode dar testemunho. Então tem muitos leigos que fazem um papel muito bonito. Bom, basta ver, a maioria dos grandes livros de espiritualidade foram escritos ou por padres ou por leigos. E por quê? É lógico, tem também as santas, né? Santas mulheres, que escreveram grandes livros também. Mas cada um sentiu aquela emoção de ensinar o que lutou e viveu. Então primeiro viveu, depois escreveu. Por isso quando fala da tradição da igreja, primeiro eles viveram com Cristo, depois escreveram o que viveram. Primeiro a tradição, depois a Sagrada Escritura, depois o magistério. Porque o magistério é para corrigir o que não entendeu da fé revelada e nem da tradição seguida. Então é isso, o magistério é para corrigir. Opa, a tradição era essa. Se tem uma mudança, é em função disso e disso. Então essa mudança é boa, porque precisava mudar para algumas coisas para entender a melhor compreensão. Mas algumas coisas não podem ser mudadas. Por exemplo, a igreja nunca vai mudar o aspecto com relação a aborto. Sempre a igreja foi contrário ao aborto. A igreja nunca vai concordar com pena de morte. Sempre foi contra a pena de morte. A igreja nunca vai concordar com ideologias. Sempre foi contrário. Se bem que algumas pessoas querem colocar ideologia dentro da igreja. Não pode ser ideologia, porque ideologia é uma ideia humana, ou seja, uma desculpa errada. É por isso que tem que ser o que Cristo quer. E por que o que ele quer é melhor? Porque o dele não é só uma vontade humana, perfeito Deus e perfeito homem, porque é Deus, porque nos ensinou, porque morreu por nós, nos ensinou aquilo que é a virtude verdadeira. E qual é a participação no munus regio, de reger e ensinar as pessoas no mundo? Pela sua obediência até a morte, Cristo comunicou aos seus discípulos o dom da liberdade régia, para que vençam em si mesmos o reino do pecado. Vencer em si primeiro. O que é o munus regio? A regência, ou seja, o domínio. É um autodomínio. Autonomia não. Autonomia é um erro. Autonomia é eu, sou a medida de todas as leis. Parece alguns ministros, alguns juízes no Brasil. Então, é isso.
Autonomia não, ninguém tem autonomia. Nomos é lei. Auto sou eu. Eu sou a medida da lei? Não. Cristo é a lei. É a caminho, verdade e vida. Então, nele está a verdade. Então, o que em mim não condiz com a vida de Cristo? É por isso que eu tenho um poder régio. Eu posso reger sobre a minha vida. Eu posso abrir mão de algumas coisas para pôr ordem nela. Um médico, por exemplo, se sujeitou a 7 anos, 8 anos de estudo para ser um bom médico. Então, ele se sacrificou para ser um bom médico. Um bom profissional que fez faculdade também se sacrificou para ser E quem também aprendeu uma profissão, quanto tempo durou para aprender uma profissão? Se sacrificou também para fazer bem um trabalho. Então esse é o poder régio, aquele que submete seu próprio corpo e governa a sua alma, sem deixar-se submergir pelas paixões, é seu próprio Senhor. Pode ser chamado rei, porque é capaz de reger a sua própria pessoa, é livre e independente, e não se deixa aprisionar por uma escravidão culposa. Isso que é o poder régio sobre nós. Nós somos os nossos reis, sim, mas temos uma lei sobre o nosso governo, que é Cristo. Ele é a medida dessa lei, não nós. Porque quando tomamos nós como medida, só fazemos besteira. Porque muita gente se perde na vida. Escolhe a droga, escolhe a pornografia, escolhe a bebida, como vontade própria, e aí se perde. Não governa nem a própria vontade. Então ele é como um animal feito à própria vontade. Por exemplo, um animal que está com fome, enquanto ele não come, ele não fica sossegado. Nós podemos aguentar um pouco mais de tempo com fome, de sede, sono. Ninguém aguenta. Muito tempo parado, a gente vai dormir. Mas se tiver alguém do nosso lado que amamos e sofre, a gente não consegue nem dormir. A gente abre mão até do sono para cuidar daquela pessoa. Então a gente tem o poder de governar a nossa própria vontade, além daquilo, exatamente por um motivo justo e bom. Então, por um motivo justo e bom, somos capazes. Além disso, parágrafo 909, além disso, com forças conjugadas, os leigos sanem as instituições e condições do mundo, caso estas incitem ao pecado. Então, a gente pode ser um sinal de amor e vínculo de caridade e de unidade num ambiente às vezes errado e podre. Os primeiros cristãos viveram no Império Romano, que era uma população podre. E ali, com a caridade, o amor, com a bondade, foram convertendo. Muita gente via a alegria dos cristãos e não se corrompiam por coisas baixas. Então aquilo foi mudando o comportamento das pessoas. A vida e a luta deles de não cair na tentação, fez muita gente aprender a lutar e mudar de vida. Tanto é que os primeiros cristãos, a maioria dos primeiros cristãos, quem que eram? Os soldados. A primeira conversão em massa que teve eram os soldados romanos. Sabe por quê? Quem que matava os cristãos? Os soldados romanos. E o que acontecia? Quando eles iam para uma guerra, o inimigo, quando lutavam, um com raiva do outro, porque lutavam com raiva para defender a sua própria pátria. E quando eles, o exército romano, tinha táticas de guerra e tinha muita força, e começavam a subjugar, aqueles povos tinham medo, e muitos fugiam de medo. Os cristãos não fugiam. Quando pegavam assim, olha, você tem que negar esse Deus. Não, não vamos negar. Vocês vão morrer se não negar. Não, não vamos negar. Preferimos morrer do que negar aquele que amamos, aquele que é a verdade, o caminho e a vida. Vocês vão morrer. Preferimos morrer do que negar aqueles que amamos. Quer dizer, não tinham medo nem da morte. E aquilo mudou o coração de muitos soldados. A partir daquele momento, aqueles homens ficaram tocados. E muitos soldados, muitos soldados. Por exemplo, quando a gente lê o Cânon Romano, João e Paulo, lá no fim, são 2 irmãos soldados. Santo Eustáquio, Santo Expedito, São Sebastião, olha, tem um monte de santos, um monte de santos soldados romanos. E por que esses homens se converteram? Porque viram a força até de jovens com 12, 13 anos, preferiam morrer do que negar o amor verdadeiro. E aí o que aconteceu? Que esses homens começaram a mudar. Nós temos medo do nosso inimigo, eles não têm medo de nada. Eles têm uma força e um poder que nós não temos. É esse poder e essa força que nós queremos. E começaram a se converter em massa. E aí quando vieram os próprios soldados, mataram os soldados
que se convertiu ao cristianismo já não tinham mais medo de morrer, porque descobriram o amor. Esse era o tesouro escondido, a pérola preciosa, que ninguém pode roubar, que não se enferruja, que não mancha, que traça nenhuma come, que a roupa fica estragada, o ferro enferruja, o ouro pode estragar, depois de muito tempo. Então, tudo isso é a vida dos cristãos. Eles podem infundir, através do bom exemplo, a transformação do mundo. Parágrafo 912. Os fiéis devem distinguir acuradamente entre os direitos e deveres que lhes incumbem enquanto agregados à igreja. Quais são os direitos do cristão? Muitos. E quais são os deveres? Um montão. Então, é isso que a gente tem que entender. Quais são os direitos? De poder ter acesso aos sacramentos, de poder conhecer a verdade, de poder viver, com a graça de Deus, apesar dos pecados, poder ser perdoado pelos sacramentos. Então, tudo isso é o direito da nossa união com Cristo. E quais são os deveres? Cumprir bem as coisas para ter ainda mais direitos. Então, os deveres nos dão direitos. Bom, é assim na vida. Se você cumprir os direitos de cidadão, se você cumprir os deveres de um cidadão, vai ter direitos. Não cumpre os deveres, eles cortam os seus direitos. É isso que acontece. Então, quando você descumpre um dever, você perde os direitos. Quando você tira a liberdade, você perde a liberdade. Quando você faz mal, a consequência é que vai causar um mal para você mesmo. Então, por isso, os fiéis têm uma missão no mundo. Sabem dos seus direitos e deveres que lhes incumbem. Devem conduzir-se pela consciência cristã, e não consciência do mundo. Consciência cristã. Uma vez que nenhuma atividade humana, nem mesmo nas coisas temporais, podem ser subtraídas ao domínio de Deus. Tudo pertence a Deus. Deus criou todas as coisas. Então, quando nós tiramos Deus das coisas, elas perdem o seu sentido. Mas quando colocamos Deus, isso está no parágrafo 912, no finalzinho. Então, quando colocamos Deus nas coisas, elas têm um outro valor. E é isso que Nosso Senhor quer. Assim, todo leigo, em virtude dos próprios dons que lhe foram conferidos, é, ao mesmo tempo, testemunha e instrumento vivo da própria missão da igreja, na medida do dom de Cristo. Efésios 4:7. Parágrafo 913. Aqui está a missão. Qual é a missão do leigo? No tempo devido, dar testemunho dessa fé e ser instrumento vivo desse amor de Deus. É isso que a gente é chamado todos os dias. Aqui, quase que termina, nesse parágrafo 913, é a missão dos leigos. Qual é a missão dos leigos? Dar testemunho com a própria vida, com o próprio sacrifício, oferecendo-se como hóstias vivas, volta quase que para o primeiro parágrafo de hoje, vou como hóstias vivas no verdadeiro sacrifício de mudar a própria vida, configurar-se a Cristo, configurado a Cristo, imagem de Cristo no mundo. Aí pode falar de Cristo porque vive aquilo que Cristo mudou na própria vida. Mas é um esforço? Até o último dia da nossa vida a gente vai ter sacrifício e transformação, até o último dia. Então, ninguém pode esmorecer, achar que já está bom e já estou convertido, eu já estou quase santo, tá? Tira o S, é o que você é ainda. Não é isso. E para a mulher põe o A no fim. Então é isso. É preciso de verdade lutar. Sem Deus a gente não é nada. Sem Deus todas as coisas são um sacrifício. Para que a gente nasceu? A gente nem pediu para nascer. Alguém quer perder a glória do céu? Não, aí não. Então a gente nasceu para isso. Nasceu para a glória. Nasceu para as coisas boas. Nasceu para o bem. Porque o bem nos criou. Agora quando a gente corrompe isso, aí é o mal. Estamos escolhendo o mal. E é por isso que temos uma missão. Dar testemunho desse amor e ser instrumento desse amor no meio do mundo. Essa é a missão da igreja, na medida do dom de cada um. Uma criança vai fazer o que ele quer de criança, mas direitinho, ótimo. Santa Maria Goretti tinha 12 anos, o que ela fazia? Obedecia o pai e a mãe, cuidava dos irmãos menores, que ela era mais velha, e lutou para viver bem a castidade. O primo tentou violentar ela, ela lutou até a morte, mas não deixou, e ele foi esfaqueado, não sei quantas facadas ela levou. Morreu no dia seguinte, perdoando o primo que tentou fazer maldade com ela. Pagou o mal com o bem. E é engraçado que na história dela é bonito. 50 anos depois foi a canonização dela,
Quem estava na canonização? A mãe e o primo assassino, que já tinha cumprido prisão por 30 anos na prisão, estava do lado da mãe, né, dando testemunho. Aquele que foi o assassino estava participando da canonização, convertido, mudado totalmente de vida. Ele já mudou na prisão. No segundo dia, quando ele estava na prisão, ele teve uma visão dela. E aí, na visão, que ele se arrependeu muito, ele viveu uma vida de reparação. Uma vida de reparação. Morreu, se eu não me engano, morreu como jardineiro num convento. Para desagravar, então ele nem casou, não fez nada, viveu num convento como jardineiro só para rezar. Então ele trabalhava no jardim e rezava o resto do dia, para reparar a ofensa que ele fez. Tirar a vida da própria prima, né? Então, para você ver como que a mudança com o testemunho, às vezes, de uma pessoa, converte a outra. O que uma menina de 12 anos tinha força para lutar? Não tinha, por isso morreu. Tinha força de cuidar dos irmãos? Não, era só uma criança, né? Então, a vida daquela época era muito difícil e ela cumpriu a vontade de Deus, né, de verdade. Foi testemunha da fé, porque obedeceu, instrumento da graça de Deus na vida de várias pessoas. Então, quer dizer, uma santa que não tinha nada, uma criança com 12 anos, devia ser semi-analfabeta ainda, não devia estar totalmente alfabetizada, né, era capaz de cuidar só dos irmãos. Era uma menina. Então, transformada a vida. E a santidade dela é igual à santidade de um doutor da igreja, que estudou muito, escreveu bastante e sabia muito. Então, todos nós temos a obrigação, e cada leigo na medida do dom de Cristo. E Cristo vai dando os dons. E à medida em que a gente corresponde, esse dom aumenta. Essa capacidade de fazer é melhor. Agora a gente entra na vida consagrada. A vida consagrada é um estado de vida constituído pela profissão dos conselhos evangélicos, né? E exatamente, embora não pertença à estrutura hierárquica da igreja, como bispo, padre e clero, está, contudo, firmemente relacionado com sua vida e santidade. Está ligado muito a uma vida consagrada, por isso se chama vida consagrada. Esses conselhos evangélicos da vida consagrada são exatamente assumir livremente o chamado, parágrafo 915, assumir livremente o chamado à vida consagrada, a obrigação de praticar a castidade no celibato, pelo reino de Deus, a pobreza e a obediência. Esses são os conselhos evangélicos, aquilo que viveu São Francisco, ou seja, a castidade, a pobreza e a obediência. A igreja, quando a gente estava falando antes da aula, o Concílio de Trento foi criado exatamente por causa da confusão que Lutero e a igreja no norte da Europa criou. Eles se afastaram da fé, eles negaram a Eucaristia, negaram todos os sacramentos, só ficaram com o batismo e o matrimônio. O resto eles negaram os outros sacramentos. Para quê? Para não precisar de ordenação, não precisava de papa, não precisava de bispo. Então os leigos agora que mandam. Até parece ser uma proposta boa, mas sem uma estrutura hierárquica, já desobedeceria a Deus. Jesus Cristo disse: tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, Deus queria que tivesse uma ordem. Ou seja, alguém à frente para conduzir. E esse não é que ele seria o rei e mandaria em todo mundo. Não. Qual é a pedra angular pela qual Deus constituiu a sua igreja? A profissão de fé de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Enquanto o Papa afirma uma verdade revelada por Deus, ele tem autoridade. Se ele negar isso, ele perde a autoridade. Porque a autoridade do Papa é sobre fé e moral. Qual é o comportamento do homem e da mulher na vida do mundo? Se condiz com a vida de Cristo, autoridade. Se não condiz, perdeu a autoridade. Porque o leigo tem que dar medida do quê? Testemunha e ser instrumento. Se não testemunhou a vida de Cristo na própria vida, que testemunho que vai dar? Ah, porcaria de vida. Por isso, a vida consagrada também. E São Francisco viveu o mesmo problema de Lutero 300 anos antes. 300 anos antes, a igreja também estava meio perdida. Tanto é que o Papa da época, que aceitou os franciscanos, era Inocêncio III, quarto, não lembro qual que era Inocêncio. Era o Papa Inocêncio. Depois, Santa, se não me engano, é Idelgarda, que depois eu conto a história. Mas o que acontece é isso, que São Francisco, vendo tudo um monte de coisas erradas na igreja, os contra-testemunhos, as vidas erradas, né, a falta de caridade, falta de amor, o que ele fez? Ele escolheu para si, porque era um leigo,
escolheu para si fazer o quê? Viver o celibato, por amor ao reino de Deus, viver só para Cristo, a pobreza, não ter nada para precisar só de Cristo, e a obediência, para imitar Cristo, que foi obediente até a morte e morte de cruz. Não ter medo da morte, nem medo dos sacrifícios, porque essa é a vida do cristão. Não ter medo da morte e nem do sacrifício. Não ter medo nem de trabalhar e nem da morte na hora que ela chegar. Porque até pedimos a Nossa Senhora que nos proteja agora, no trabalho presente, no sacrifício presente, agora e na hora da nossa morte. Porque pode vir o medo depois. A gente pode até ter força aqui agora, mas na hora da morte, será que a gente vai ter coragem? Será que não vai entrar em desespero? Eu lembro até hoje, eu fui dar uma vez um São dos Enfermos, numa senhora que foi batizada, mas nunca mais voltou para a igreja. E aí o filho que vivia o neto que vivia na igreja, pediu para, padre, minha avó nunca mais foi na igreja, né, tinha até raiva quando a gente falava que ia na missa, para que esse exagero, para que essas coisas, ficava brava, né, então, e não queria ouvir falar de Deus. Então, mas a gente queria pedir, né, quem sabe, agora no leito de morte ela se arrepende, né. Eu cheguei lá no hospital, eu tive uma surpresa, assim, eu nunca tinha visto isso, né. A mulher, ela, na hora que ela me viu, ela fechou a cara. Eu falei assim, eu posso dar um São dos Enfermos para a senhora? Não. Posso então fazer uma oração para a senhora? Eu falei assim, ela fez assim com o ombro, né? Mas ela estava sentindo muita dor, né? Fez assim, aí eu fiz oração, aí nem encostei nela, né? Queria até dar um São dos Enfermos, né? Absolvição dos pecados, apesar dela não querer, né? Então se ela não quer, eu não posso fazer nada, né? Mas é engraçado que depois ele falou que quando a avó morreu, ela estava delirando e ele estava, eu não quero morrer, chama minha mãe, quer dizer, a mulher já estava com quase 90 anos de idade, chama minha mãe, mamãe, eu quero, pedindo socorro para a mãe, porque foi a única pessoa que ela sentiu que foi amada e cuidada, foi a mãe. Então no final das contas, você viu, o limite dela de amor era a mãe, e por que tinha medo de morrer? Porque não via futuro na vida, porque não via vida eterna, porque não via vida em Cristo, porque não via amor, porque negou um monte de coisa, talvez o medo da própria consciência, de não ter lutado mais e ter amado mais. Então é isso que serve também para a gente entender. Por isso que quando São Francisco, de certa forma, cria essa regra, né, esses conselhos evangélicos, né, e vive para si o celibato, né, a castidade, a pobreza e a obediência, né, essa profissão vivem todos os religiosos, fazem os votos, os primeiros votos que as irmãs fazem depois de alguns anos de vida, por isso que a gente fala, né, elas dentro do convento, e as freiras, os monges e os frades criam um hábito, por isso que elas usam hábito. Então criam um hábito de uma vida de oração, de trabalho, de fé, de confiança. Então essa vida habituada recebe um dia nos votos o hábito. Por isso que as freiras usam hábito, exatamente por hábito, porque estão habituadas a viver essa vida em Cristo. Então uma vida consagrada, viver a castidade, a pobreza e a obediência. Como alguém que se casa, promete viver também, né, a caridade, né, com a pessoa amada, e de certa forma também viver a castidade, porque escolhe uma pessoa para não ter outra, escolhe aquela pessoa para viver para ela, viver só para ela. Então é isso que é a vida do religioso. O estado religioso aparece, portanto, como uma das maneiras de conhecer, né, uma consagração mais íntima, né, que vai se radicar, né, no batismo e se dedica totalmente a Deus, não uma família mais, mas totalmente a Deus. Parágrafo 916, tá? Na vida consagrada, os fiéis de Cristo se propõem, sob a moção do Espírito Santo, a seguir Cristo mais de perto, doar-se a Deus, amando acima de tudo a Deus e perseguindo a perfeição da caridade a serviço do reino. Ou seja, perseguindo a perfeição da caridade a serviço do reino, significar e anunciar na igreja a glória do mundo futuro. Então, o que elas vivem? Só para Cristo. O que a gente vai ter no céu? Deus. Então, é uma antecipação da vida, da glória da vida futura. Escolher só a Deus. É fácil, e nem todo mundo está chamado a isso. Tem gente que está chamado à vida matrimonial para cuidar de uma família e se santificar lá, como alguns foram santos na vida matrimonial. Outros são chamados à vida consagrada. Cada um é chamado. Agora, todos são chamados à perfeição, a dar testemunho e a anunciar o amor de Deus, dentro da sua própria capacidade.
Deus obriga? Não. Deus dá a liberdade de escolhermos. Nós é que escolhemos. Com um munus regio, regemos a nossa vida e escolhemos. Quero casar, quero ser padre, quero ser religioso, quero ser isso. Aquilo que eu escolhi, Deus aceita. Mas Deus quer que eu seja bom naquilo. Sou eu que escolho. E Deus aceita. Mas Ele me quer santo ali, naquela minha escolha. Porque fui eu que escolhi. Ele não forçou ninguém a fazer nada. É verdade que Ele mostra por sinais a forma da gente servir a Deus. Seja quando a gente fica encantado com a vida religiosa, ou quando fica encantado com a vida matrimonial, ou quando fica encantado, né? Aqui ninguém é eremita, né? Mas a outra forma de vida consagrada é o eremitério, que a vida consagrada ainda vive em comunidade. Mas o eremitério é uma vida consagrada que vive sozinho. Sobe uma montanha e vive lá sozinho pro resto da vida. Às vezes é lógico, tem contato com as pessoas, porque precisa se confessar, porque precisa muitas outras coisas. Mas vive às vezes sozinho. Uma vida, né, de silêncio e uma vida de entrega. Existem outras vidas religiosas que são mais ou menos assim também. Vivem em comunidade, mas em silêncio. Por exemplo, os cartuchos, eles só podem conversar uma vez por semana, só de domingo. De segunda a sábado eles não conversam. E de domingo eles só conversam acho que depois do almoço. É 1h30, 2 horas que eles conversam. Depois eles não conversam mais. É silêncio o resto do tempo. É trabalhar e rezar. Trabalhar e rezar. Trabalhar, rezar, comer e dormir. Então é só isso. Mas às vezes come pouco. Trabalha muito, reza bastante, dorme pouco, porque acorda no meio da madrugada para rezar junto. Eles dormem acho que 8 horas da noite. 3 horas da manhã está todo mundo em pé para rezar. Aí às vezes tem mais 1 hora para dormir, depois volta a acordar de novo para rezar e depois trabalhar o dia inteiro. Aí cada um no seu trabalho, cada um no seu ofício. Então esses são, né, os cartuchos. Tem também, né, os trapistas, que vivem mais ou menos assim também. A trapa ainda é um pouco mais rígida ainda. Eles conversam menos, acho que é só uma vez por mês que eles conversam. Não conversam. É só silêncio o tempo inteiro. Para o mudo fica até fácil, né? Mas para quem não é mudo deve ficar difícil, né? Então, mas tem que fazer silêncio, né? Então, de verdade, dentro da vida consagrada existem muitos ramos, como a gente já conhece: carmelitas, franciscanos, beneditinos, cartuchos, trapistas, dominicanos, jesuítas. Tem várias congregações, várias ordens, vários institutos. Então, são muitas, como diz aqui no Catecismo 917, uma grande árvore de múltiplos ramos. Então, essa é a diversidade. Florescem as diversas modalidades de vida solitária, né, ou mesmo de várias famílias, ou vida comunitária. Solitária ou comunitária. São esses os que vivem, né, para Cristo e perseguem a perfeição cristã. 920. Embora nem sempre professem publicamente os 3 conselhos evangélicos, os eremitas, por sua vez, por uma separação mais rígida do mundo, pelo silêncio da solidão, pela assídua oração e penitência, consagram a vida ao louvor de Deus e à salvação do mundo. Assim começou a viver São Bento, depois que fundou os beneditinos, mas ele era eremita. São Bento era eremita. Ele quis imitar Santo Antão, que no deserto, no Egito, viveu como eremita até o fim da vida. Viveu no meio do deserto. Ele viveu das próprias forças, né? Do próprio trabalho, né? Das dificuldades, com assídua oração, muita penitência e um silêncio e solidão. Para que só tivesse Deus. Não tinha mais ninguém, só Deus. Então aí a gente entende, né, o sentido. Tanto é que aquela touquinha que o bispo e o papa usam, sabe como é que se chama? Solideu. Solideu. Só, a sós com Deus. O bispo pode ter muito amigos padres, mas ele, coitado, é sozinho. Ele é bispo e é sozinho. Tem que viver sozinho, né? E é isso que acontece não só com o bispo, mas acontece também com o papa. Apesar de estar cercado por uma igreja inteira, é um homem sozinho, tem uma função, por isso que usa aquele rio, porque é exatamente aquela touquinha, né, que se chama solideu, né, solideu, que é somente Deus, a sós com Deus ou somente Deus. Então, essa é a função. Por exemplo, os eremitas, né, aqui no 921, né, é uma intimidade pessoal com Cristo, escondida aos olhos dos homens,
porque é uma vida em silêncio, longe de tudo. Uma vida como eremita é a pregação silenciosa daquele ao qual entregou a sua vida, pois é tudo para ele. É uma chamada peculiar a encontrar-se no deserto, ou seja, no silêncio, precisamente no combate espiritual e a glória do crucificado. Combate espiritual e glória do crucificado. Ver na cruz não um sacrifício, mas a glória da vida futura. Por isso, não ter medo da cruz de cada dia, porque ela vai nos dar a glória e a medida da salvação. Por isso que quando vem um sacrifício, na nossa vida, o pessoal tem um dito popular, diante de uma desgraça, diante de um problema, não era murmuração e nem usar o seu santo nome em vão, mas o pessoal tinha uma expressão que dizia, que principalmente aqui no Brasil e em Portugal, cruz credo. Cruz diante da dificuldade. E credo é o que pode nos salvar. Então, o credo é a profissão de fé. Diante de uma dificuldade, cruz e o credo. Sacrifício e a profissão de fé. Que a gente acabou de estudar, está estudando aqui, a profissão de fé. Diante de uma dificuldade, cruz, credo. Essa é a arma que a gente tem diante de uma dificuldade. A cruz de Cristo, que é para a glória do crucificado. E o combate espiritual, que é a luta por configurar a nossa vida aos dogmas, que o credo são os dogmas de fé que a igreja propõe. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Ele é Pai, dogma de fé, que Jesus ensinou. A gente viu? Experimentou? Ainda não. Pode experimentar por uma vida de oração e confiança na palavra de Jesus. Mas porque a gente viu? Não. Então é um dogma, é um mistério. Quando a gente aceita, a nossa vida pode ser transformada. Se a gente não aceita, azar nosso, porque é verdade. Então, o que acontece é que a vida religiosa, vamos lá para 925. A vida religiosa nasceu, é verdade, no Oriente, nos primeiros séculos do cristianismo, vivida nos institutos canonicamente erigidos pela Igreja. Vida religiosa se distingue das outras modalidades da vida consagrada, pelo aspecto cultural, pela profissão pública dos conselhos evangélicos, pela vida fraterna levada em comum, pelo testemunho da união de Cristo com a Igreja. No parágrafo 926, vai dizer lá no meio dele: esse fiel é chamado por Deus na profissão dos conselhos evangélicos. Assim, a Igreja pode ao mesmo tempo manifestar o Cristo e reconhecer-se como esposa do Salvador. A própria caridade de Deus está ali. Então, a vida consagrada, principalmente das mulheres, é como esposa de Cristo. Lembra daquelas virgens que o Evangelho fala, as 10 virgens, as 5 prudentes e as 5 imprudentes. As imprudentes não guardaram óleo, que é uma vida de oração e piedade. E as prudentes guardaram, apesar de todas dormirem, quando Cristo chamou, estavam atentas. Por quê? Porque tinham uma vida de oração e viviam a caridade. Então é isso que é a vida religiosa, E são contados entre os cooperadores do bispo diocesano no seu ministério pastoral. Então os religiosos ajudam na evangelização da igreja, parágrafo 927. Eles têm um mistério, eles são cooperadores. Os padres são cooperadores do ministério episcopal, mas os consagrados também têm essa função. São contados entre os cooperadores do bispo diocesano no seu ministério pastoral. Essa implantação e expansão missionária leva todos a conhecer o mistério de Deus. Existem institutos seculares que no mundo, para dar testemunho da vida cristã, organizar as coisas temporais de acordo com Deus e impregnar o mundo com a força do Evangelho. Essa é a missão dos consagrados, daqueles que vivem a vida religiosa. O seu testemunho de vida cristã visa organizar as coisas temporais de acordo com Deus e impregnar o mundo com a força do Evangelho. Ou seja, lá no finalzinho, nas 2 últimas linhas, comunhão e fraternidade próprias do seu modo de vida secular. Comunhão e fraternidade. Então, viver como irmãos em comum acordo com a vontade divina. Então, essa é a função de todos os fiéis. E as sociedades de vida apostólica, que são diversas, também são consagrados, tem as sociedades de vida apostólica, a vida religiosa, os eremitas e os consagrados. Então, são 4 funções que a gente pensa que é tudo a mesma coisa. Sim, na igreja se distingue por algumas diferenças, mas quando a gente olha,
todos eles são consagrados, todos eles vivem para Cristo, todos eles, só que uns eremitas sozinhos, outros numa vida comunitária, outros num comum acordo, como os trapistas, né, e os cartuchos, que vivem em comunidade, mas sozinhos, meio eremitas, meio comunidade. E a vida religiosa, né, das ordens, né, dos institutos, das congregações, que vivem uma vida em comum, né, um trabalho em comum, uma missão em comum, né, e uma vida religiosa em comum, uma vida de oração em comum, né? E esses professam os conselhos evangélicos e têm por missão, primeiramente, viver a sua consagração no mundo, né? São missionários, né, no próprio mundo e, né, do seu instituto. Qual é a função de todos os religiosos? Parágrafo 932, lá no meio dele. Seguir e imitar a Cristo mais de perto e manifestar mais claramente o seu aniquilamento e estar mais profundamente presentes aos seus contemporâneos no coração de Cristo. No meio do mundo, mas mais no coração de Cristo do que tudo. E é isso que pedimos a Deus, a todos, né? Essa missão e essa luta constante. Por fim, parágrafo 933, seja esse testemunho público, como no estado religioso, ou mais discreto, ou até secreto, o advento de Cristo, e permaneça para todos os consagrados a origem e a orientação da sua vida. A origem é Cristo, e a orientação da sua vida é Cristo. Ele é caminho, é verdade e a vida. Então, é a orientação e a origem da sua vida. Então, está em Cristo. E não é muito diferente da vida dos leigos. Também a orientação é Cristo, né? E também a origem é Cristo. Então, tudo foi criado por Deus e tudo tem o seu sentido último em Deus. Então, na próxima aula, a gente continua a partir do parágrafo 946, a comunhão dos santos. Aí a nossa união da igreja hierárquica, os leigos, os consagrados e aqueles que subiram aos céus e as almas do purgatório. E a gente vai estudar tudo junto. Agora, a união, né, dos santos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora de Fátima, São José,